elas batem na tecla e falam, não pode ser só isso. Elas também entendem que a escola sofre, né, condicionantes sociopolíticos, só que elas buscam uma forma de superação dessa realidade, coisa que as crítico-reprodutivistas não traziam, né? Então, a histórico-crítica, ela nasce desse contexto. Bom dia, pessoal, estão aqui, né? Mais um Sábados Aprovados, uma manhã de sábado, que poderia estar descansando, dormindo, mas a gente está aqui correndo atrás do nosso objetivo, né? Que é vocês serem efetivos, conquistar o cargo público. Também já estive neste lugar, precisando de uma vaga, né? Pedi a Deus, preciso de uma vaga, só uma vaga, Deus me deu duas. Também sou concursada em 2 cadeiras, estou em 2 horários na educação pública, e eu falo isso porque é possível, para dizer para vocês que é possível. Eu estudava com crianças pequenas de 1 ano e pouquinho, fazendo faculdade, terminando a graduação ainda, então eu ia 2 horários para a UFES, para a graduação, porque eu tinha que completar a matéria, então eu ia de manhã, eu ia de noite, e cuidando de bebê, aquela correria, meu marido saía do trabalho, passava lá, me buscava com o bebê, que eu ia com ela para a faculdade à noite, aí buscava ela, levava para casa, depois era mais tarde eu ia embora, uma loucura, mas eu acredito muito que Deus nos honra quando a gente faz a nossa parte, né? Tem muita gente que pede a Deus uma bênção, pede a Deus uma porta, mas não faz aquilo que é a parte dela, né? Deus não é nosso mordomo. Deus, ele é justo, né? E não vai tirar a vaga de uma pessoa que está estudando, está se esforçando, para dar para outra que não está fazendo a parte dela, né? Então, todos nós estamos aqui, vocês estão aqui, porque vocês estão correndo atrás do objetivo de vocês, e isso é lindo, porque quando a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás. Porque quando a gente não corre atrás, depois a gente se arrepende de não ter feito antes. Então, se você está começando agora, que bom que você está começando agora, né? Você poderia ter enrolado, deixado para depois, deixado a oportunidade passar, mas você está aqui agora de manhã com a gente, tá bom? Estou mandando aqui o material nos meus grupos, né? Gente, desculpa esse barulhinho de fundo, porque está com reforma aqui no prédio, vai ter reforma na minha casa, eu já estou até agoniada já, porque eu cresci num ambiente de construção, que minha mãe, ela está fazendo construção, ou mania de construir. O tema dessa primeira aula é a teoria histórico-crítica. A teoria histórico-crítica é uma pedagogia, né? É uma teoria, uma perspectiva de educação que foi sistematizada por Demerval Saviani. E ela traz uma fundamentação teórica. No campo da psicologia, ela vai se fundamentar nas ideias de Vygotsky. E no campo aí da concepção de educação, da realidade, ela vai se fundamentar na teoria de Marx, né? No materialismo histórico dialético de Marx. Gente, deixa eu só ajeitar, tem muita coisa aqui na mesa. Olha só, livro, bagulho, tirado aqui. Estou transmitindo aqui ao vivo no Instagram. Tá para cá, agora sim, melhorou. Como eu estava dizendo, se fundamenta na teoria de Vygotsky, né? Na perspectiva histórico-cultural. Vamos escrever aqui. De Vygotsky. E na perspectiva aí do materialismo histórico de Marx. Tá? E diante disso, a gente já vai trazer algumas outras nomenclaturas, né? Porque Saviani, por se fundamentar em Marx, ele vai dizer que a pedagogia histórico-crítica também pode ser chamada de uma pedagogia marxista, uma pedagogia revolucionária e também pedagogia dialética, né? E nesse livro aqui, Pedagogia Histórico-Crítica, de Demerval Saviani, é onde ele vai trazer aí todo o contexto histórico do surgimento da pedagogia histórico-crítica. E nesse livro, Escola e Democracia, é o livro em que ele vai trazer inicialmente, aqui, ó, vai trazer inicialmente a ideia, a proposta da teoria histórico-crítica, né? Vocês vão ver na próxima aula, o professor Johnny vai estar falando das teorias crítico-reprodutivistas, e é neste livro que Saviani traz a discussão sobre essas teorias, né? Porque há um contexto. E aí eu vou fazer um breve recorte, vou fazer um breve recorte, vou deixar grande mesmo minha tela aqui, Paulo. Vou deixar grande. E eu vou fazer um breve recorte histórico sobre esse contexto do surgimento, deixa eu fechar aqui meu Instagram,
do surgimento da pedagogia histórico-crítica. A pedagogia histórico-crítica, ela vem num contexto... Primeiro, vamos voltar um pouco até chegar no ano de 79. Na década de 70, a gente lembra, né, nas tendências pedagógicas, que havia o predomínio do tecnicismo educacional, né? Então, havia muito essas ideias que vieram do contexto industrial de produção, que era o quê? Taylorismo, Fordismo, que começou a entrar no nosso país por conta do regime militar e do acordo comercial que existia entre Estados Unidos e Brasil. Tá? E diante disso, todo esse foco na produção, no mercado de trabalho, nas indústrias, isso também refletiu no campo educacional. Tá? Ponto. Então, na educação, começou também a ter uma ideia de massificação, no caso o quê? De alunos, de crianças sendo formadas para o mercado de trabalho. Gente, eu espero muito que não esteja atrapalhando o barulho aqui, porque está até me desconcentrando um pouco. Mas, infelizmente, não tem jeito. Fica tranquila, tá ok. Pode ficar tranquila, tá não ok? Atrapalhando, não. Pode estar ok. Tá, beleza. Então, eu vou ficar porque eu fico preocupada, assim, como é que vocês estão recebendo o som, mas beleza, ok. Então, o tecnicismo entrou no contexto da educação. E começaram a ter o quê? Reformas, né? Estou fazendo um breve resumo, breve apanhado aqui, porque, na verdade, vou pegar o contexto, é muito grande, e Saviani faz toda essa discussão da história das ideias pedagógicas nesse livro aqui, que eu indico muito, é muito bom. Esses 3 livros aqui, Paulo, eu comprei na faculdade, porque minha professora de didática era a Ana Carolina Marsiglia, e ela é do grupo de estudos aí de pedagogia histórico-crítica, e há livros dela também trazendo essa pedagogia, essa perspectiva de educação dentro, de fato, do campo da sala de aula, e é muito, muito, muito bacana. Então, nesse livro aqui, História das Ideias Pedagógicas, Saviani traz todo esse percurso histórico, né? Só que o que aconteceu? Os militares investiram tanto ali na produção de formação de mão de obra de trabalho, nos cursos técnicos, só que eles esqueceram de um lugar. Qual lugar que eles esqueceram? O campo das pós-graduações, as universidades. E enquanto se preocupavam tanto com o mercado, com a indústria, com a educação básica em si, lá no contexto das pós-graduações, no contexto acadêmico, havia uma outra forma de construção de conhecimento, onde o tecnicismo não conseguiu encontrar base para ter raiz. E nesse ambiente, nesse espaço, foi que os professores ali, os educadores, os estudiosos, pesquisadores, começaram a ter uma influência teórica de base europeia. Porque é nesse ambiente que começam, então, a surgir as teorias crítico-reprodutivistas, né? Só que aí, vocês vão entender melhor com o Johnny daqui a pouquinho, como que a pedagogia histórico-crítica ela nasce aí nesse contexto? Porque as pedagogias as teorias, né? Porque elas não têm uma pedagogia. As teorias crítico-reprodutivistas, elas viam a educação, entendiam que ela estava sujeita aos condicionantes sociopolíticos. Isso quer dizer o quê? Que a educação está dentro de uma sociedade que tem um sistema político vigente, uma concepção de sociedade, uma concepção de pessoas, de escola, enfim, uma concepção de sociedade, né? Para resumir. E isso vai influenciar na formação, no ensino das crianças, né? Se é uma educação, está no contexto de uma sociedade capitalista, a sala de aula, a educação, o chão da escola vai formar indivíduos para serem mão de obra de trabalho nessa sociedade. Vai formar ali 2 tipos de classes, que tem muita, né, essa nomenclatura no campo aí da política, é o quê? Os dominados e os dominantes, né? Os mais favorecidos, os menos favorecidos. E as pedagogias crítico-reprodutivistas entendiam isso, só que elas não traziam um modelo, uma forma de superação dessa realidade. Entendiam, tá, beleza. A educação sofre, né? É impactada por esses condicionantes sociopolíticos, só que o fim é isso mesmo, não adianta, porque já a classe dominante já está dominando tudo, né?
todo o ensino que é trazido na educação vem dos interesses dos dominadores, né? Vem nessa ideia, e não há nada que possa fazer. E a pedagogia histórico-crítica e também a crítico-social dos conteúdos, o que elas trazem, né? Elas batem na tecla, não pode ser só isso. Elas também entendem que a escola sofre, né, condicionantes sociopolíticos, só que elas buscam uma forma de superação dessa realidade, coisa que as crítico-reprodutivistas não traziam, né? Então, a histórico-crítica, ela nasce desse contexto, que eu vou falar agora da histórico-crítica, desde que a crítica social dos conteúdos, né, tem outras aulas no meu canal do YouTube falando sobre ela também. Elas batem na tecla e falam assim, não, a gente tem que buscar uma forma de superação dessa realidade. E como, de uma forma bem objetiva e bem resumida, como que a histórico-crítica e também a crítica social dos conteúdos buscam essa superação através do acesso ao conhecimento sistematizado. O que é o conhecimento sistematizado? É tudo que a humanidade produziu ao longo dos anos e se tornou o quê? Cultura. É tudo que um homem produziu, é a nossa história. Então, quando vem a histórico-crítica e a crítica social dos conteúdos trazendo como importante o quê? O conteúdo, não é simples e puramente o conteúdo, como era na pedagogia tradicional. Porque era o conteúdo, o professor dominava o conhecimento, o aluno só absorvia, só recebia, né? E a ideia da histórico-crítica, da crítica social dos conteúdos, não é essa. É a construção do conhecimento a partir da mediação do professor. Então, professor e aluno são importantes nesse processo. Os dois, tá? Entendendo que os dois ocupam papéis diferentes e desiguais. Vocês vão ver aqui no slide. Diferentes e desiguais. Por que é diferente e desigual? Porque professor ele é formado para ensinar e o aluno está ali para poder aprender, construir conhecimento. Só que ele vai construir conhecimento de uma forma passiva ou ativa? De uma forma ativa, né? Não de uma forma passiva. E então, se o professor ele é formado para isso, ele precisa, nesse primeiro momento, saber mais, né, do que o aluno para poder passar esse conhecimento, construir junto com o aluno e o aluno receber de uma forma ativa. Então ele vai construir o conhecimento, não vai somente receber, ele vai construir nesse processo. Tá bom? Espero que vocês estejam acompanhando. Manda aí pra gente. Ó, Érica, Sara ensinando e aprovando, é isso? Manda aí no chat se vocês estão conseguindo acompanhar. Abre o slide aí na tela, professor. Beleza. Dito isso, vamos lá. Esse aqui é um trecho do meu livro, Teorias e Tendências Pedagógicas para Concurso, que estava gratuito até então, mas está disponível porque a gente está fazendo uma segunda edição desse livro para poder lançar ele de uma forma mais completa, com mais mapas mentais, com questões comentadas. Então, vai ser um dos meus produtos, né? Beleza? Mas vocês vão ter acesso a ele logo, logo, a gente vai lançar em breve, tá? Olha lá. Em outros termos, o que eu quero traduzir com a expressão pedagogia histórico-crítica é o empenho em compreender a questão educacional com base no desenvolvimento histórico objetivo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Portanto, a concepção pressuposta nessa visão da pedagogia histórico-crítica é o materialismo histórico, porque vai compreender, vai analisar a sociedade, o homem, né? Vai analisar, né? De forma bem clara, bem resumida, é isso: analisar a sociedade dentro de um contexto, de uma forma crítica, né? Não de uma forma imutável, de uma forma estática. Então, pensou em desenvolvimento histórico objetivo ou no materialismo histórico, histórico dialético, você vai ter na sua mente, coloca aí agora, que é uma compreensão do homem, da sociedade, da história, de uma forma crítica, de uma forma que você vai contextualizar, você vai observar todo o contexto, né, de um dado histórico. Não é algo imutável, né? Vai entender que a sociedade é algo sempre em movimento, há mudanças de acordo com os contextos de visões de educação de sociedade, tá? Ou seja, a compreensão da história a partir do desenvolvimento material, da determinação das condições materiais da existência humana. É exatamente isso, né? Quais são as condições materiais da existência humana? Saviani, por ser acadêmico, né, quando você vai pegar o livro, você... Ah, não, aqui é o texto do Saviani. O trecho do meu livro é depois. Quando você pega o livro, você tem que entender que
esses livros que aparecem em concursos, né, eles têm uma linguagem acadêmica, então é uma linguagem um pouco complicada mesmo, né? Por isso que a gente está aqui para traduzir para quem não tem essa familiaridade. Então, determinação das condições materiais da existência humana é exatamente isso, né? O que vai determinar a condição da existência humana naquele momento, né? Qual a visão de sociedade, qual o contexto, né? Qual o contexto sociopolítico daquele ser humano, daquela pessoa. Então, é tudo isso. Como eu falei para vocês, já fiz até o resumo disso aqui, já, né? Que eles criticavam, então, as teorias crítico-reprodutivistas, e boa parte dos professores não ficaram satisfeitos com a conclusão reprodutivista e buscaram a possibilidade para que a educação não fosse reprodutora e que atendesse aos interesses da classe dominada, não somente da classe dominante, tá? Então, a pedagogia histórico-crítica, ela compreende, né? Ela vê de uma forma crítica e considera os condicionantes sociais objetivos na educação, mas propõe forma de superação a partir da instrumentalização, que a gente vai ver agora. Então, vai pensar uma educação adequada aos interesses da maioria, porque a maioria, né, quem são? A gente tem mais rico ou mais pobre? A gente tem mais pessoas milionárias no Brasil ou pessoas de classe baixa e média? Então, é a maioria, né? Nesse sentido, a classe dominada é a maioria, né? Trazendo aí a linguagem de Saviani. Olha só, a educação para Saviani é entendida como mediação no interior da prática social global. O que isso quer dizer? Abre a tela para mim, Paulo. O que isso quer dizer? Que a educação é entendida como mediação no interior da prática social global. Isso quer dizer que, nessa perspectiva da ideia trazida por Saviani, quer dizer que quando você vai trazer o conteúdo, né? Falei que Saviani e Libânio vão trazer o quê? O conteúdo sistematizado, o conhecimento sistematizado como instrumento de transformação, de superação da realidade. Beleza, você vai trazer o conteúdo para a sala de aula. Mas você não vai simplesmente trazer, passar no quadro, ensinar, falar de forma expositiva, um vai anotar como se fosse no modelo tradicional. Você vai dialogar com a realidade do aluno. Então, quando fala, deixa o slide pequenininho, Paulo. Então, quando fala que a educação está sendo mediada, né, no interior da prática social, é isso. Você está educando, você está ensinando, mas está relacionando com a realidade do menino, da criança ali da sala de aula, né? Porque ele traz um conhecimento. Só que o conhecimento que ele traz, Saviani vai dizer que é do saber popular, né? E a escola é o lugar do saber erudito, segundo Saviani. Então, o aluno chega com saber popular, que é o conhecimento do senso comum para Saviani. Então, você até percebe que Saviani faz uma crítica à pedagogia libertadora de Paulo Freire, né? Porque Paulo Freire valoriza muito o saber popular, saber do povo. Mas Saviani, entendendo que o conhecimento é um instrumento de superação da realidade, ele vai dizer que a escola, o ambiente da escola é o lugar do saber erudito, não do saber popular, porque o saber popular é do senso comum, é aquilo que o aluno já sabe. O saber erudito é o conhecimento sistematizado, que é instrumento de libertação. Então, como que o aluno vai superar a sua realidade, vai transformar e vai chegar em instâncias maiores, né, e ocupar os mesmos espaços que a classe dominante, para ali, então, gerar a transformação, tendo acesso aos mesmos conhecimentos que a classe dominante. E como que o dominado, como que o pobre vai ter acesso ao mesmo conhecimento da classe dominante, sendo oportunizado a ele uma educação de qualidade. Então, por isso, né, que, por exemplo, o livro de Libânio, que vai trazer as tendências pedagógicas, deixa eu ver se eu acho ele aqui, achei, ó, Democratização da Escola Pública, né, vai dialogar, Saviani e Libânio vão dialogar, mas são teorias diferentes, tá? Libânio vai trazendo esse livro aqui, ó, Democratização da Escola Pública. Olha só, por que democratização da escola pública? Democratizar o acesso do conteúdo, do conhecimento, que não deve ficar tão somente na mão das classes dominantes, né? Dominantes. Mas também os dominados precisam ter acesso para poder transformar a sociedade, transformar a sua realidade, tá? Olha lá. Então, a prática social é ponto de partida e também é ponto de partida e ponto de chegada. Olha só no esqueminha aqui.
Saviani vai propor uma metodologia, né? Que ele vai fazer o seguinte, não quer dizer que é um método de Saviani, não, tá? Ele vai trazer no livro dele, ele vai falar o seguinte, se eu pudesse organizar o método da pedagogia histórico-crítica, assim como Herbart faz, que é um, né, dos grandes nomes da didática, no campo da didática, eu separaria em 5 passos, né? Aqui é 3, porque eu estou falando desses 3 momentos aqui. Mas seria 5 passos. Quais são esses 5 passos? Prática social, problematização, instrumentalização, catarse e prática social novamente. Porque prática social é o ponto de partida e é o ponto de chegada. Porque se você vai ensinar o conteúdo, o conhecimento, vai partir do que o aluno sabe. Então, é a partir da prática social, da experiência vivida do aluno. Daqui foi para cá. Problematização. É um ambiente, é um momento que você vai dialogar aquilo que faz parte da realidade do aluno e vai problematizar, identificando as questões levantadas pela prática social, tá? Então, vai levantar ali as questões, os problemas, para ter esse momento dialético, esse momento crítico, né? De critização. Aí vem para instrumentalização. Aqui é o ponto, deixa eu mudar aqui a caneta. Aqui é o ponto-chave, né? Porque é aqui, então, que é disposto aos estudantes instrumentos teóricos e práticos. Beleza, instrumentalização. É o momento que é disposto aos alunos instrumentos teóricos e práticos, tá? Para a sua compreensão e solução. É quando você disponibiliza ao aluno o quê? Conhecimentos teóricos para poder fazer essa critização da realidade. E a catarse é quando... O que é a catarse, né? O sentido, né? É quando o aluno consegue compreender, vira a chavinha, né? Viabilização de sua incorporação como elementos integrantes da própria vida dos alunos. Assimilou o conteúdo com a sua realidade, entendeu a utilidade e a importância desse conhecimento para a própria vida. Então, gera catarse, né? Quando você sente aquilo na sua própria vida. E ponto de chegada é a prática social, porque é o ponto de ação. A histórico-crítica não é uma perspectiva progressista? Não falei que visa superação? Então, não é somente partir da realidade, fazer problematização, a instrumentalização, chegou na catarse e acabou aqui. Não, tem que ter uma ação. Então, o momento de ação é quando chega no ponto de chegada, né? Que é a prática social novamente. Tá? Resumindo, a prática social, ponto de partida e ponto de chegada. A prática do professor se dará pela mediação, né? Que é a perspectiva da ZDP, né? Zona de Desenvolvimento Proximal, de Vygotsky. Professor e aluno são desiguais, já falei sobre isso. O trabalho educativo é o ato de produzir direta e indiretamente em cada um a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelos homens, né? Tudo que foi produzido ao longo da história, que faz parte da nossa cultura, da nossa história, da nossa humanidade mesmo, né? É trazido através da educação. Então, é isso que está trazendo, né? Saviani traz para nós. É a pedagogia marxista, já falei. Aqui são os passos, né? São os 3 elementos do processo da construção do conhecimento, e a escola é o lugar do saber erudito, não saber popular, já falei também, tá bom? Então, para a gente ir finalizando essa parte de abordagem teórica sobre o assunto, olha só, nesse sentido, uma teoria crítica de educação e verdadeiramente revolucionária compreende o valor dos conhecimentos historicamente sistematizados, isto é, os conteúdos escolares, enquanto instrumentos... Vamos grifar aqui? Enquanto instrumentos nas mãos das classes subalternas nessa luta de classes, crendo que o domínio da cultura constitui instrumento indispensável para a participação política das massas, né? Só pode chegar lá e ir para o Congresso, ser um deputado, enfim, nessa ideia, né? Se você tiver acesso aos mesmos instrumentos que a classe dominante tem, para que a classe dominada possa ter representantes nesse contexto, né? Essa é a ideia que Saviani
Traz. Olha só, quando ele fala aqui, ó, é uma teoria crítica de educação e verdadeiramente revolucionária. O que Saviani quer dizer isso na pedagogia histórico-crítica? Que para Saviani, a única teoria de educação que é crítica é histórico-crítica. Ah, e a libertadora, a libertária, para ele não é. São pedagogias contra-hegemônicas, porque são contra a hegemonia, né? Então são hegemônicas. Tá aqui, libertadora, são contra-hegemônicas. Só que para ele não são teorias críticas da educação e nem verdadeiramente revolucionária. Porque para Saviani, o que é uma teoria crítica de verdade e verdadeiramente revolucionária é uma teoria que vai compreender o valor do conteúdo, o valor do conhecimento para a instrumentalização do sujeito. E a libertária e a libertadora, elas não trazem essa compreensão. A libertadora rejeita, aliás, a libertária rejeita qualquer tipo de conteúdo dentro do processo ali de ensino, de educação. E a libertadora vai trazer o quê? A valorização do saber popular. E o que eu falei? Que Saviani fala do saber popular? O saber popular é o saber do senso comum e a escola é o lugar do saber erudito, né? Expliquei isso aqui. Então, vocês entendem como que uma coisa liga na outra, nessa lógica? Né? Então, para ele, uma teoria que é verdadeiramente crítica e revolucionária é só a pedagogia histórico-crítica. Então, se você vê lá, porque Saviani, nesse livro aqui, ele traz a sistematização de teorias de educação. Teorias não críticas, teorias crítico-reprodutivistas e teoria crítica, que é a única teoria crítica histórico-crítica para ele. Entenderam? As não críticas são tradicional, tecnicista e as pedagogias renovadas. As renovadas são quais? Escola nova, né? As duas vêm do movimento da escola nova, mas é a não diretiva e a progressivista, né? Ele vai trazendo um bojo só, as renovadas, tá? Beleza, entendido isso, vamos para o restante aqui do texto aqui. Dominar o que os dominantes dominam é condição de libertação, Saviani traz isso, né? Porque uma pedagogia vinculada aos interesses populares valorizará a escola, não será indiferente ao que acontece em seu interior e buscará métodos para que funcione bem. Então, não é somente trazer um conteúdo, né? Mas é trazer de uma forma crítica, contextualizada com a prática social do aluno e também de uma forma com qualidade, né? Então, você vê que eu gosto muito dessa teoria de Saviani, dessa pedagogia social dos conteúdos, porque ela coloca e traz o valor do conhecimento, de fato, né? Porque eu, como professor, penso o seguinte: o que é o professor sem o conhecimento, né? E dentro de uma boa, dessa busca de uma prática, de uma metodologia em que os alunos realmente aprendam. Então, ela traz essa preocupação desse processo de ensino-aprendizagem e crescimento intelectual do aluno. Então, eu gosto bastante. Essa teoria tem fundamentado vários currículos do Brasil, tá? Ela não fundamenta a BNCC, ela fundamenta currículos de algumas regiões do Brasil. Vitória, por exemplo, traz a perspectiva histórico-crítica, né? Mas a nossa perspectiva de educação impregnada, nossas políticas a nível nacional, são políticas liberais ainda. São perspectivas liberais de educação. Por isso que a BNCC traz essa questão das competências, das habilidades, né? Traz um pouco essa preocupação com o desenvolvimento integral. Então, ela dialoga mais com o construtivismo do que com pedagogias progressistas, né? Mas ela traz esse liberalismo de uma forma velada. Beleza? Então, agora vamos para questões. Qual livro? Vários livros. Vou mostrar aqui. Abre a tela aqui rapidinho, Paulo, antes de eu entrar nas questões. São 8 questões que eu separei, tá? A primeira é essa daqui, Escola Democracia, de Meval Saviani. História das ideias pedagógicas no Brasil, de Saviani também. Tem tudo na Amazon. Eu tenho um link também que vai direto para a lista de desejos com vários livros que caem em concurso, e tá lá esses aqui. Pedagogia Histórico-Crítica, de Meval Saviani também. E esse livro aqui que eu mostrei de Libânio, Democratização da Escola Pública, que vai trazer as tendências pedagógicas e, sobretudo, né, a pedagogia histórico-crítica.
Desculpa. A pedagogia crítica social dos conteúdos, tá vendo? É onde também vai sistematizar a perspectiva dele. Beleza? Mas não precisa comprar todos os livros, não. Deixa que em breve meu livro de teorias pedagógicas para concurso vai estar disponível também, tá? E lá eu trago todo o resumo para concurso, com foco em concurso. Preparados? Enquanto estiverem as questões, vão mandando para nós aí no chat. Sara, eu entrei aqui na live, Pode falar. tá? Pode falar. Só pontuar o seguinte, a professora Sara vai começar agora a resolver questões e observe que o nosso sábado dos aprovados é muito completo, gente. É muito completo. Além das questões, você teve acesso a um resumão, né, da pedagogia histórico-crítica. E assim, a nossa abordagem é aquilo que cai em prova. Então, você que está aqui no sábado dos aprovados, fique atento às dicas, aproveite agora a resolução das questões e não deixe de compartilhar essa aula. Eu interrompi para fazer aquele pedido do compartilhamento, chamar mais alguém para esse momento, para aprender junto com a gente teorias da educação. Sara, tá demais. O feedback no chat, o pessoal tá gostando bastante. Agora ensine para esse povo como é que a banca cobra pedagogia histórico-crítica. Bora lá. Gente, quem quiser tirar print dos slides, pode tirar print, tá? Tem problema não. Vamos lá, questão 1. Dermeval Saviani, deixa eu trocar minha caneta, tá azul, quero vermelha para destacar. Dermeval Saviani, citado por Libânio Oliveira e Toschi, classifica as concepções de educação em teorias não críticas, teorias crítico-reprodutivistas, Johnny daqui a pouquinho vai falar disso aqui, tá? E teoria histórico-crítica, tá? Pode ser considerado, entre outros, uma característica da teoria histórico-crítica. Olha só, característica da teoria histórico-crítica, olha só. Entende-se que a educação caminhe de maneira autônoma em relação ao que ocorre na sociedade, já está errado lá no início aqui, né? A gente viu que não acontece de maneira autônoma, mas que, de acordo, né, com Saviani, a escola está sujeita a condicionantes sociopolíticos, tá? Então, ela não está autônoma em relação ao que ocorre na sociedade. E assim, a educação escolar apresenta-se como um instrumento de superação da marginalidade e como proponente da equalização social. Olha só, esse conceito de marginalidade, sabe, entra nesse livro aqui que eu falei, né, que é Escola e Democracia, vai trazer nesse livro aqui, porque quando ele vai analisar as teorias de educação, as não críticas, as crítico-reprodutivistas e a histórico-crítica, ele vai analisar a partir da marginalidade na educação. O que é isso? É do marginal, do bandido? Não, gente, calma aí. Marginalização na educação, para ele, é o quê? Quando você vai observar quem fica à margem do processo educacional. Quem fica à margem é quem? Quem fica defasado, quem reprova, quem evade da escola, quem gera violência na escola, são os sujeitos que ficam à margem do processo de escolarização. São os que ficam, assim, não num processo regular da escolarização. Então, ele vai analisar a partir do conceito de marginalidade. Então, nas teorias não críticas, o que ele vai trazer? As teorias não críticas vão acreditar que a escola é um elemento de superação dessa marginalidade, né? Porque a escola como redentora, a escola como salvadora, porque ela que vai dar... É uma concepção que tem até hoje, né? Paulo Freire até fala, né? A educação não muda ninguém. Falando igualzinho, não, estou parafraseando. A educação não transforma ninguém. Educação, que pessoas transformam o mundo, enfim. Mas a educação, a escola não transforma ninguém, né? Ela vai ser um ambiente ali de transformação por conta dos agentes, das pessoas que estão ali. Mas para as não críticas, a escola é um instrumento de superação, de salvar, né, esses indivíduos que estão à margem da sociedade, né? Então, ela que vai trazer esse elemento de superação para equalizar socialmente, para colocar todos como sujeitos iguais, que têm os mesmos direitos, e enfim, mas a gente sabe que na prática isso não vai acontecer. Danilda, vocês podem tirar print dos slides, tá?
B, vê na educação um fator reforçador da discriminação social, uma vez que é condicionada pela estrutura socioeconômica da sociedade capitalista, até agora. Se esta é excludente, a escola também o será, negando-se assim a potencialidade transformadora da educação. Isso aqui, na verdade, é uma perspectiva crítico-reprodutivista, né? Que o Johnny vai falar. Porque ela não vai negar a potencialidade de transformação. Na verdade, ela vai trazer que, já que é um lugar que sofre esses condicionantes, eu, sujeito, professor ali, tendo um pensamento diferente, é possível que haja transformação. Então, não é que ela nega que não haja transformação, justamente o contrário. C, analisa que a educação caminhe de maneira integrada ao que ocorre no mercado de trabalho. Assim, a educação escolar reforça a dominação da classe detentora dos meios de produção, reproduzindo a sociedade de classe, que na verdade é perspectiva tecnicista, tá? Não é perspectiva de Saviani, porque não foca no mercado de trabalho, como a gente viu. D. Confere à educação poder de ascensão social, atribui à educação escolar o objetivo de formar indivíduos eficientes para o aumento da produtividade social, associado diretamente à meritocracia e à capacidade de produção capitalistas. De novo, tecnicismo, né? Nada a ver com histórico-crítica. Só sobrou a E, vamos ver. Considera que a educação vincula-se aos fatores socioeconômicos da sociedade capitalista, porque está nesse seio, né? Significando que é determinada de forma relativa pela sociedade, uma vez que também interfere nesta, podendo até contribuir para a sua transformação. Correto, gabarito, letra E. Quem acertou? Uma galera acertou, hein? Então, gabarito, letra E, porque traz justamente o que nós trouxemos como característica da histórico-crítica, né? Vai vincular os fatores socioeconômicos, mas vai entender que é possível transformar, né, a partir de agentes de transformação ali dentro. Vamos lá. 2. A pedagogia histórico-crítica é o empenho em compreender a questão educacional com base no desenvolvimento histórico objetivo, portanto, a concepção pressuposta nessa visão de pedagogia histórico-crítica é o materialismo histórico dialético, ou seja, a compreensão da história a partir do desenvolvimento material, da determinação das condições materiais da existência humana. Nós vimos isso aqui, né? Ainda sobre a pedagogia histórico-crítica, é correto afirmar que o movimento da pedagogia histórico-crítica foi um esforço de renovação educacional, vamos lá, que tinha por base os estudos realizados pelas ciências do comportamento que vinham se afirmando após a tendência tradicional. Gente, renovação educacional. Quem traz renovação educacional? Manda aí. Quem traz a renovação educacional? Quero ver quem vai falar. Eu falei lá atrás, ó, Taviani vai separar as teorias em não liberais, renovadas, que está nesse seio das não liberais, não críticas, né? Desculpa. Teorias não críticas, teorias crítico-produtivistas. Isso, Bruno, escola nova. É a escola nova que vai trazer a renovação educacional, que vai trazer as duas tendências, né? Não diretiva e a progressivista. Então, aqui não é histórico-crítica. Bora lá. O movimento da pedagogia histórico-crítica pretendia ser um movimento de renovação pedagógica, de novo, didática de cunho técnico, piorou, tentando aplicabilidade à prática educativa nos laboratórios. Não, totalmente errado. C. Pode-se dizer que a relação entre pedagogia histórico-crítica e a realidade escolar presente é muito íntima. Sim, pois é na realidade escolar presente que se enraiza a proposta da pedagogia histórico-crítica. Gabarito, letra C. Por quê? Realidade escolar, porque a prática social é ponto de partida e ponto de chegada. Então, tá muito ligado à realidade escolar, à realidade dos alunos, tá bom? Então, gabarito, letra C. Vamos ver a D. A pedagogia histórico-crítica é considerada um dos principais eixos das políticas educacionais dos anos 90, é o novo modelo de gestão educacional, não traz isso, ao atribuir às escolas maior autonomia e responsabilidade no que tange às questões administrativas, financeiras e pedagógicas. Não, está errado. Letra C, gabarito, letra C. Vamos lá. 3. Na obra Pedagogia Histórico-Crítica, Saviani define a pedagogia histórico-crítica como uma forma de compreender a questão educacional. Sobre essa definição, marque a alternativa correta. Vamos ver.
Correto, hein? Possui uma metodologia de ensino que se aproxima da pedagogia tradicional, especificamente no que se refere à função do Estado como mantenedor da ordem social. Nada a ver com pedagogia tradicional, né? A gente já viu isso aqui. É uma corrente teórica da educação que, ao superar a escola nova, apresenta uma abordagem da questão educacional semelhante à visão dialética em sentido amplo, portanto, capaz de explicar todos os elementos formadores da educação. Né, eu não visa superar a escola nova, porque vocês viram que o contexto é de crítica às teorias crítico-reprodutivistas, tá? Então já risca aqui. E por trazer uma visão dialética, ela não é capaz de explicar todos os elementos formadores da educação. Ela não é capaz de explicar. Quando você fala assim, capaz de explicar, dá um sentido de ser capaz de resolver, de traduzir, de falar, e não é assim, porque a perspectiva dialética entende que a educação, que o contexto não é imutável, não é estático. Né? Então não dá conta de explicar. Dá de problematizar, de criticar a partir dessa visão dialética, mas não de explicar. Então está errado. C. Pressupõe o materialismo histórico, a determinação das relações sociais a partir das condições materiais da existência humana. Portanto, a questão educacional é compreendida a partir do desenvolvimento histórico objetivo. Gabarito letra C. Que vai pressupor o materialismo histórico, vai trazer a determinação das relações sociais. A gente até viu esses trechos aqui durante a aula, né? Para vocês verem como que as bancas se repetem, né, nas questões. Vamos ver a D. Estabelece a relação entre o materialismo histórico e o idealismo. Já está errado aí. São visões totalmente diferentes, né? Na qual as relações sociais são dadas pelas condições materiais da existência humana. Todavia, a questão educacional é definida pelos elementos subjetivos. Aproxima-se da pedagogia tecnicista. Gente, pelo amor de Deus. Aproxima-se da pedagogia tecnicista. Te viu o contexto histórico, então não. Ao considerar o desenvolvimento da ciência e da tecnologia como elementos essenciais do processo educacional e por ser fundamental para a formação de técnicos e outras habilitações profissionais, a pedagogia histórico-crítica desenvolveu-se no Brasil. Não foi da década de 60. O marco inicial para a pedagogia histórico-crítica foi o ano de 79, tá? Lembrando, década de 70, regime militar, foi o contexto ali das pedagogias crítico-reprodutivistas, e no ano de 79 é quando emerge a histórico-crítica, tá? Gabarito letra C. A 2 foi a C também. Aqui um pouquinho sobre o materialismo histórico dialético, né? Só um breve resumo. Vai considerar os mesmos materiais não concretos que definem a realidade social, baseia-se na dialética para compreender os processos sociais, não concorda com o conceito de que a história é estática e definitiva, como eu falei, né? Opõe-se totalmente ao idealismo. Então, ó, mais uma vez, não tem como dialogar. Isso dos fatos históricos com base em elementos contraditórios e defende que qualquer análise deve avaliar um todo e não somente o objeto de estudo em questão, né? Então, Fabiane vai trazer o seguinte na página 79. A questão era, pois, a seguinte: como compreender quando começaram a surgir, né, a discussão a respeito de uma pedagogia revolucionária, não somente crítico-reprodutivistas, né, que ainda não era a histórico-crítica. Começava a surgir as ideias e as discussões até chegar no nome, pedagogia histórico-crítica, né? Vai ter esse pensamento. Eles pensavam o quê? Eles pensavam o seguinte: como compreender a educação, então, nesse movimento histórico? Quando a gente pensa em movimento histórico, o que é histórico-cultural, Vygotsky, né? É histórico-crítica, é compreender o sujeito dentro de um contexto histórico, tá? Desse movimento. Tratava-se de percebê-la como também determinada por contradições internas à sociedade capitalista, na qual se inseria, podendo não apenas ser um elemento de reprodução, mas um elemento que impulsionasse a tendência de transformação da sociedade. Então, essa citação de Saviani que eu trouxe é para enriquecer ainda mais essa aula com todas as ideias que já foram trabalhadas aqui, tá? Como é que tá aí? Como é que tá aí os chats, os comentários?
Deixa eu ver quantos likes. Ah, agora tá bom. Aluno raiz já chega dando like, tá? Bora lá. 4. A pedagogia histórico-crítica do educador Demerval Saviani busca tratar. Tratar de quê? Da apreensão do movimento histórico e ver como a pedagogia se insere no processo da sociedade e suas transformações. Já de cara, né? O gabarito na cara aqui já. É a letra A. Porque, como eu falei, vai estudar, vai compreender o quê? Buscar compreender esse movimento histórico, como que a pedagogia, como que a educação está nesse processo da sociedade e das transformações. Tudo que a gente foi falando até agora, né? B, só para a gente ver as outras, né? Da continuidade na metodologia Escola Nova? Não, né, gente? Nada a ver. Problematizando os acontecimentos do período vivido? Então, a gente vê que não, que traz uma crítica também à Escola Nova, apesar de trazer mais pesada a crítica sobre as críticas reprodutivistas. Só que Saviani vai tecer críticas sobre a Libertadora, sobre as escolas novas, né? Na verdade, escolas novas não. O movimento da Escola Nova, tem uma aula no meu canal do YouTube que fala sobre isso, né? Tem uma sequência de aulas de tendências pedagógicas. E aí tem uma aula que eu falo das pedagogias renovadas. E lá eu falo essa crítica que Saviani faz em cima da Escola Nova, tá? Então, tá errado. C. Da apreensão do movimento reprodutivista que busca construir os processos sociais do mundo em que vivemos. Não vai tratar desse aspecto, vai criticar, mas não vai tratar disso. Vai tratar o que a gente falou lá na A. Da história da educação, a fim de aprimorar os elementos que compõem a teoria da escola nova, da nova escola, né? Nova escola, escola nova, mesma coisa. Também não, gabarito letra A. Luzia, não tem data específica, eu terminando de editar o livro, mas você pode ter acesso a todos os meus materiais, tem o livro de BNCC, livro de questões comentários de BNCC, tem um curso também, vocês podem acessar pelo meu site, que é sarafilpo.com.br, tá? Só botar no Google, Sara Filpo, aí vocês vão achar lá a página, tá bom? Depois o professor Paulo bota aí para vocês, tá bom? Terem acesso. 5. A pedagogia histórico-crítica consiste na tentativa de construir uma teoria pedagógica a partir da compreensão da nossa realidade histórica e social. Correto. Tornar possível o papel mediador da educação no processo de transformação social. Correto, né? Como falei lá atrás, ó, vou voltar até o slide. A educação entendida como mediação no interior da prática social global, né? Sabe, já traz isso e a questão foi em cima disso, para vocês verem, né? Realizar a mudança de forma mediatizada por meio da conscientização crítica da sociedade. Mediatizada quer dizer dessa mediação. Mediatizado não é mídia, tá? Às vezes tem um que já confundiu. Que fala, acho que é coisa de mídia, né? De televisão, não é de mediação mesmo. Então, também está correto. Todas as 3, gabarito letra D. 6. A pedagogia histórico-crítica tem sua origem na história da educação brasileira e como proponente o célebre educador Demerval Saviani. A década de 80 marca suas primeiras formulações no âmbito das políticas sociais, e dentre elas aquelas destinadas à educação escolar. Dessa forma, qual das alternativas abaixo expõe a marca fundante, marca fundante. Presta atenção no enunciado. Quer saber a marca fundante da pedagogia histórico-crítica. Então, se traz o conceito aqui, marca fundante, é porque ela quer saber o que é mais importante, né? O que é mais importante ali, qual o conceito importante que a pedagogia histórico-crítica traz. Vamos ver. Vou começar de baixo para cima. A principal marca é dada exclusivamente na figura do professor e sua relação unilateral com o aluno, quando esse profissional assume a garantia de qualidade pedagógica. Não é o profissional que vai assumir a garantia da qualidade pedagógica, né? É o contexto, não só o professor, é o contexto ali da escola, e também que não foca exclusivamente na figura do professor, não, porque lembra que há um diálogo, os dois são diferentes, os dois são desiguais porque ocupam papéis diferentes, lugares diferentes, diante do processo de construção do conhecimento,
Como falei, já falei isso no começo da aula, né? Quem não viu, chegou atrasado, depois volta, tá? Volta na aula, puxa a setinha, a bolinha aqui embaixo e vai lá atrás. Então, não há essa relação unilateral, justamente é o contrário. Pressupõe uma assimilação ativa do aluno, tá bom? Então, aqui está errado. C. A educação se efetiva por meio da escola, quando o espaço físico é planejado precisamente para qualificar o que será aprendido. Só assim haverá possibilidade de garantir que os objetivos, conteúdos serão representativos pedagogicamente. Então, a educação, né, se efetiva por meio da escola, para ele. Só que qual é o pressuposto da pedagogia histórico-crítica? A transformação. E que adianta ter acesso ali à educação e não ter transformação? Acesso aos objetivos, conteúdos, e não buscar essa relação com a prática social. Então, a gente está falando da marca fundante da pedagogia histórico-crítica. Por isso que está errado. Se não traz transformação, não traz criticização, conhecimento como um instrumento de superação, de transformação da realidade, não está falando da pedagogia histórico-crítica. B. Advogar uma educação escolar de qualidade é a marca fundante da pedagogia histórico-crítica. Comprometida apenas com a ciência psicológica brasileira? Não, né, gente? O compromisso dela não é com a ciência psicológica apenas ainda, né? Mas com a transformação da realidade, já falei. Então, aqui está errado. Apesar de trazer uma fundamentação psicológica, né, de teoria da aprendizagem em Vygotsky, não é esse o foco. A escola como influência da sociedade e vice-versa, na formação de seres humanos, seres sociais, né? O reconhecimento desta reciprocidade confere à educação escolar responsabilidade na formação dos indivíduos, onde sua marca é advogar por uma educação escolar pública de qualidade, comprometida com a socialização das máximas conquistas culturais da humanidade. Aqui traz, né, um viés que está mais coerente com a teoria histórico-crítica. Veja que aqui também não trouxe a questão da transformação, mas traz essa ideia quando fala que a escola como influência da sociedade e vice-versa, né? Traz aquele elemento que considera a educação dentro de sendo educação sofrendo, não é sofrendo, né? A palavra é meio pesada nesse contexto, mas a educação sendo impactada, né? Sendo refletida nela os condicionantes sociais, políticos, essa formação humana, formação de seres sociais, né? E essa responsabilidade do professor nesse contexto, mas buscando uma educação escolar pública de qualidade, porque vai focar na questão da escola pública, assim como Libânio, José Carlos Libânio faz também, tá bom? Gabarito, letra A. Vamos lá, na penúltima questão já, hein? A pedagogia histórico-crítica, desenvolvida por Demerval Saviani, entende que o papel da escola seria... Qual o papel da escola defendido por Demerval Saviani? Transformar a sociedade a partir de uma autogestão? Não, que quem traz ideia de autogestão é libertadora e libertária, tá? E no caso, a libertária, que vai ter isso mais forte no quesito de ser uma pedagogia institucionalizada. Tem aulas que eu falo sobre isso aqui, no canal do YouTube. Preparar moralmente os estudantes, quem se preocupa com a moralidade, o preparo moral, é a tradicional, pedagogia tradicional. Permitir que os estudantes dominem os conteúdos e o saber sistematizado? Correto, porque é instrumento de transformação, né? Então, gabarito aqui, letra C. Vamos ver a D. Formar atitudes positivas diante da vida em prol de uma saúde mental coletiva? Não, isso aqui, na verdade, traz ideias, né, da pedagogia não diretiva, tá? Que é a pedagogia renovada também. Aqui eu trouxe um trechinho, né, de Saviani, que a pedagogia histórico-crítica não é outra coisa senão aquela pedagogia empenhada decididamente em colocar a educação a serviço da transformação das relações de produção, né, que está aqui, vai transformar por meio do acesso ao saber sistematizado. Gente, Deus abençoe o estudo de vocês, um grande beijo, tchau, um abraço.